Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Queridos, como já anunciado para vocês aqui semana passada, estamos aqui iniciando uma etapa da nossa jornada, prestando aí uma solidariedade a toda a população de São Paulo, a todos aqueles que estão sendo afetados nessa pandemia. E com isso Deus deu um projeto, um trabalho para a gente estar divulgando semanalmente através da nossa página, tanto no Facebook, quanto no YouTube, no Instagram. Então você que nos acompanha, eu peço a você que participe, interage conosco, eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final. Queridos, iniciando essa primeira jornada, iniciando esse primeiro projeto, eu estou aqui com a Maria Aparecida, ela é moradora da Zona Norte de São Paulo, é uma pessoa que, com esta pandemia, com tudo que aconteceu nessa jornada de 2020 para 2021, ela sofreu alguns impactos, tanto emocional, financeiro, econômico, trabalhista, e a gente sabe que não é fácil para ninguém. E o nosso maior prazer é mostrar a realidade e a face do outro lado da moeda, daqueles que moram na periferia de São Paulo, nas periferias das cidades, porque é fácil ver as pessoas, mas entender o que ela está passando, precisa vir, conversar, dialogar, e esse é o nosso prazer. Quero aqui apresentar, eu quero que ela fale um pouquinho dela. Boa tarde, Maria Aparecida, eu sou aqui do Jardim Filhos da Terra, no Jaçanã. Dona Maria, nesse um ano de pandemia, quase um ano e meio, eu quero que a senhora conta um pouquinho do processo que a senhora passou, passa e certamente passará, porque a pandemia vai deixar as retaliações, né? Então eu quero que você explique. Qual que foi o momento que você foi impactada com a pandemia logo no início de 2020? O que você tem? Além da surpresa, da falta de informação, o que é uma pandemia, de que jeito a gente tinha que se comportar, a gente foi forjado meio que no embate mesmo, no soco, porque acontece tudo no mundo, mas aonde a corda bate com mais força é sempre aqui, na periferia. Então tá, então vamos lá, ela contou um pouquinho do que ela sentiu no primeiro impacto da pandemia, e aí a pandemia se instalou praticamente em março, né? Foi quando instalou a Organização Mundial da Saúde, declarou que era uma pandemia, e aí com a pandemia primeiro veio o susto, né? Porque nós não imaginaríamos que isso ia ficar instalado por longo tempo, o pensamento de todos muito breve isso acabaria, isso. Mas não, já estamos quase 1 ano e 6 meses com essa pandemia instalada, isso. E parece que nada vai se resolver, né? Então você pode contar depois que foi instalada, na sua vida, na sua família, aconteceu alguma coisa na parte emocional, na parte financeira, como ficou a questão do emprego, porque tudo foi reduzindo, e aí você conta um pouquinho de como foi. Foi terrível, assim, absolutamente sem emprego, não se ficou, mas foi tirado aquela, como teve que diminuir carga horária, então não tinha mais benefício nem nada, e a gente começou a passar o que a maioria de nós na periferia está passando, né? A gente, dificuldade financeira, dificuldade de pagar a conta, se paga uma conta, deixa duas, se paga uma ou não paga nenhuma. A maioria das vezes, o que a gente levava no mercado que conseguia comprar para 15 dias, hoje a gente não compra para uma semana. Então, se a gente tinha a gente precisa comer 30 dias, não é uma semana. Então, está tudo absolutamente, não está muito pior, porque ainda um pouco de solidariedade há, sobretudo na periferia. Enquanto a gente tiver para dividir metade para cada um de nós, a gente vai saber. Mas existe muito mais para se descobrir aqui para dentro. Existe muito mais história. A gente lida com o emocional crônico, que é um problema que um filho tem. A saúde mental também foi abandonada, já estava sendo, e na pandemia foi abandonada. A gente passou problema com medicação, tem problema com consulta, que não tem mais. Perdemos pessoas muito importantes para a gente. Dentro da minha família foram 4 pessoas
por causa da pandemia, e a gente vive assim, entre o assombro da falta da comida no prato e o assombro da Covid entrar de novo na nossa casa. Porque por mais que a gente tenha precaução, por mais que a gente tente tomar cuidado, a gente é muito vulnerável. A gente vive em extrema, a gente é muito vulnerável. Tem que sair para procurar meio de ganhar um mínimo para subsistir. E nessas a gente traz. Legal. Agora vamos num ponto X da questão. Início da pandemia apareceu várias entidades sociais, várias representações sociais, fazendo aquele gesto de solidariedade, distribuindo cesta, levando alimento, porque ninguém imaginava que tão rapidamente no Brasil a crise seria instalada, a econômica, a social, a emocional, como ela falou. Mas logo no início da pandemia a gente viu muita solidariedade, mas eu acredito que era também devido à eleição, né? Para você que está aí nos acompanhando, devido à eleição, como foi instalada, a eleição seria em outubro, aí mudaram para novembro, e aí com isso, é lógico, no fluxo de interesse também social, de ser eleito, muitos políticos, muitas entidades ligadas à classe política, acabou vindo nas comunidades. Agora eu quero que a senhora me explique, dona Maria, nesse período de pandemia, quantas entidades sociais, quantos governantes dessa cidade, desse país, veio até aqui a Zona Norte, ou veio até a sua residência, saber como a senhora estava, sabendo se a senhora está precisando de alguma coisa. Veio aqui porque a Zona Norte é vasta, o cenário aqui atrás mostra a realidade. Você vê as casinhas bem pintadas, umas com reboco, outras não, né? Mas eu queria entender, será que o poder público efetivamente veio para esse lado da Zona Norte? Ou abandonou? A senhora que é uma sobrevivente dessa realidade, como a senhora já falou aqui, perdeu parente, pessoas queridas da família, mas eu quero saber, na realidade, veio alguém aqui te procurar, algum político te ligou, alguma assessoria, alguém de alguma entidade te ligou para poder falar, a senhora está precisando, no período que a senhora também está passando emocionalmente, alguma entidade que trabalha com serviço psicológico, né, os médicos que trabalham aí na psiquiatria, alguém de fato te ligou, ou que a senhora saiba que ligaram para alguém aqui próximo da senhora, de fato isso aconteceu? Não. Tá. Não, e assim, se fala muito nisso que você está falando de governante, político, tudo, se fala muito da Zona Norte, mas parece que a Zona Norte é Pirituba. Jaçanã nunca é muito, sobretudo os filhos da terra. E aqui há essa rede de solidariedade. É rede de solidariedade feita na comunidade. Parte da comunidade arrecada, parte da comunidade prepara, parte da comunidade distribui. Mas assim, procurada diretamente, seja por quem quer que seja, não. Legal. Não. Então, assistência, nem assistência médica, não. Assistência psicológica, Não. assistência Não. social, nada. Então, queridos, eu quero que vocês entendam, aqui eu estou contando a história de uma pessoa que eu conheço. É uma tia, é uma sobrevivente dessa pandemia. Tivemos casos na sua família de Covid dentro da sua casa? Algum filho seu? Minhas duas filhas tiveram. Eu tive em setembro, mas eu tive da forma branda, não tive muito problema, e minhas filhas tiveram aqui mesmo. Aqui na minha casa, minhas duas filhas tiveram no Ano Novo, no começo de janeiro. Chegou alguém a ficar internado? Não, não, né? internadas não. Tá. Não. Aqui, da minha casa, não. A minha irmã internou com a minha sobrinha e faleceram, mas elas não moravam aqui comigo. Ah, então tá bom. Querido, assim, a realidade que a gente quer mostrar para a população, em geral, vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas nossas mídias sociais, eu quero que você entenda. Isso é um caso de milhares e milhões de casos que tem na Zona Norte de São Paulo. Mas por que você está enfatizando a Zona Norte? Porque a Zona Norte, como ela aqui já explanou, parece que só tem um lado da Zona Norte que precisa ser vista, mas não. Jaçanã, Tremembé, Jardim Fontales, Jardim Filhos da Terra, Vila Airosa, pessoal que é mais distante
daqui da região da Brasilândia, da região de Pirituba. Irmão, aqui também tem pessoas, tem seres humanos. Tem ela que está relatando o problema que ela teve, tem outras famílias que eu acredito que muito breve vamos estar divulgando para vocês também, mas são problemas rotineiros que continuamente está tendo, tanto aqui na Zona Norte, mas como em toda a cidade, todo o estado de São Paulo. O poder público se ausentou nesse período de pandemia. Vamos agora só entrar num assunto que eu sei que é um assunto que talvez para as pessoas que vão nos assistir é de alta relevância. O poder que está instalado, tanto o poder executivo federal, o poder executivo estadual, quanto o poder executivo municipal. O que a senhora tem a dizer desse período, desse governo, das situações que eles estão administrando a pandemia? A senhora está achando que é de uma forma correta ou precisa ser melhorada alguma coisa? Pode falar, dona Maria. Absolutamente não existe. Não existe, eu não sei dizer o nome, gestão, controle, porque eu acho que para os outros poderes agir e trabalhar de conformidade teria que partir de uma liderança do governo federal, mas a gente não tem, a gente era para ter vacina, não tem a vacina. Se a gente tivesse um governo federal, no mínimo consciente, ele não precisava ser outra coisa, consciente, que estivesse orientando os estados e municípios de melhor forma, talvez a gente não tivesse chegado tão fundo no poço. Livrar da pandemia, a gente não ia porque ela é global. Entretanto, a gente teria que ter tido mais apoio. O mundo acontece aqui, na periferia. O mundo acontece aqui, a vida acontece aqui. Daqui saem os trabalhadores para todas as áreas de tudo. É daqui, é aqui que a gente faz o mundo rodar. E só para deixar mais claro, é daqui que essas pessoas são eleitas. Exatamente. Porque o rico, eles já são direcionados a quem eles vão votar. Exatamente. Mas o pobre, ele é impulsionado, ele tem que escolher quem é a melhor liderança, quem é a melhor pessoa que vai representá-lo. Mas entenda uma coisa, queridos, a realidade é totalmente diferente. É diferente. Porque eles são eleitos pela comunidade, mas depois não somem 4 anos, 8 anos, tem pessoas que já estão no poder há 30 anos, e assim, a gente puxa o histórico e nada acontece. Nunca viu, não lembra, mas no dia próximo, perto, aí lembra que tem que visitar, que tem que bater palma, que tem que apertar a mão. Exatamente. Essa hipocrisia no Brasil tem que acabar, querido. Essa hipocrisia no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo tem que acabar. Nós não devemos ir atrás do ser humano quando eu estou precisando. Não, eu tenho que ser, para o meu irmão, para o meu próximo, como a Bíblia diz, exemplo. Eu tenho que amar ele como eu me amo. Exatamente. Né? Tá aqui uma história, uma realidade da Zona Norte. Tá aqui a Zona Norte, é o bairro do Jardim Filhos da Terra, uma região que para alguns são esquecidos, né? Muitas famílias aqui, que eu acredito, dona Maria, que precisa de um alimento, precisa de uma assistência social, precisa de um atendimento psicológico, porque aqui, querido, é onde boa parte da pandemia se instalou, porque distanciamento social não tem como fazer. As casas são germinadas uma com a outra. Você falar para a pessoa que está com Covid e não ficar circulando dentro da casa, não tem como, porque é muito apertado, não tem como você pegar uma família que tem praticamente 8 pessoas dentro da casa e falar, você vai ficar isolado lá, não tem, querido. Não tem. Né? Não então, tem. Dona Maria, eu acredito que essa realidade, essa história da senhora, como de muitos brasileiros, muitos paulistanos e muitos paulistas, tem que chegar para as pessoas que talvez hoje não te conhecem, né? De verdade. Mas agora, através das mídias sociais, vão passar a te conhecer, é uma história linda. Mas, como a senhora aqui disse, na sua família tem uma pessoa, né, seu filho, que tem um problema mental, né, que tem um problema emocional muito forte. Relata um pouquinho qual que é o grau da doença que ele tem e se nesse período de pandemia o poder público veio te ajudar ele para passar e enfrentar esse período, porque como a senhora aqui, nós estávamos num bate-papo antes de começar, ele está passando por um momento tão delicado
né? Antes da pandemia já passava e agora após pandemia Verdade. tá passando também. Conta um pouquinho. Ele já faz um tratamento de 24 anos. De 24 anos, sempre usou a saúde mental e estava e prosseguia com as dificuldades dele, entra em crise. Na pandemia, ele recebeu alta de um ambulatório que ele fazia um acompanhamento, entrou em crise e o que é pior, não tem médico, não tem médico. E o doente da saúde mental, ele não precisa só do remédio, ele não precisa só da receita, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa do médico. E meu filho já vai para 6 meses que não tem uma consulta médica. O posto que atende a gente aqui é o Toledo Pisa, não tem psiquiatra. O psiquiatra aparece, deixa umas receitas prontas, você pega essa receita, pega a medicação, eu medico meu filho, mas é assim, não tem, ele não está tendo suporte nenhum, suporte algum. Ele faz uma terapia ocupacional no SECO, que é um centro de convivência que a gente tem aqui no bairro, que com a pandemia teve que fechar, não pode receber meu filho e os outros usuários. Mas que nas últimas semanas eles deram uma abertura e a psicóloga tem conversado com ele e tem ajudado um pouco ele. Mas ele precisa passar, ele precisa da consulta, ele precisa desse acompanhamento. E meu filho, estou falando do meu filho, mas a saúde mental como num todo está assim. A gente não tem mais médico, a gente só tem médico hoje para tratar o Covid, amém, e precisa tratar porque a gente precisa acabar com isso. Mas existem umas coisas que já existiam, tem problemas que já existiam e continuam. E no meu caso, com o meu filho, se acentuou por um monte de coisa. Ele não pode sair só, ele não pode fazer nada, ele não tem como se distrair, celular não deu conta do cara. Então a gente, além de todo o resto, a gente ainda tem que lidar com mais essa dificuldade de não ter. De não ter para quem, onde buscar. Realidade é essa, né? A realidade é essa. Então, queridos, só para saber, dona Maria, a senhora já foi vacinada pela vacina do Covid? Tomei a primeira dose. Tomou a primeira dose já, então, só para vocês entenderem, eu tô sem máscara, porque eu tô falando, devido só ter um microfone, então eu tô falando aqui, mas ela está de máscara, mas ela foi vacinada, eu também já fui acometido do Covid. Graças a Deus não tive nenhuma reação, não tive nenhum problema, mas tive pessoas na família que infelizmente também partiram, pegaram a doença, é a vida, né? Então, a doença tá aí, a morte ela não avisa o dia, a hora que chega, mas ela quando vem, então fica aí o nosso relato. Dona Maria, eu quero agradecer a sua participação, a todos os internautas que vão interagir neste primeiro vídeo, que vocês possam compartilhar, interagir nessa ideia, muito brevemente. Traremos também aqui personalidades, pessoas que têm o seu comércio que foi afetado, pessoas que têm, né, a sua renda que foi afetada, pessoas que perderam emprego. Eu tenho amigos comerciantes aqui na Zona Norte que nesse período de pandemia perderam totalmente a renda, teve que fechar o seu comércio, baixar as portas, entrar em depressão. Teve pessoas que eu recebi relato, estavam pensando em se matar porque não tinha alimento na mesa. Tá entendendo a gravidade que tudo isso ocasionou? Não estou falando de distante, querido, não estou falando de outro estado, outro município, estou falando da realidade, da onde a gente convive, dentro da Zona Norte. Então é por isso que eu lhe convoco. Mas você vai falar sobre a Zona Norte, tem amigos da Zona Sul, tem amigos da Zona Leste, tem amigos da Zona Oeste, todos vão ter a oportunidade de participar desse trabalho. É como aqui já está intitulado, né? A voz da comunidade, a outra face, porque você passar e ver é uma coisa, mas você entrar e ouvir é totalmente diferente. Então, dona Maria, eu quero agradecer a sua participação nessa primeira gravação. Por nada. Que Deus abençoe vocês, querido. Amém. Meu muito obrigado. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Que Deus te abençoe. Meu muito obrigado.